Beleza. Tá show. Legal, então, pessoal. Bom, a gente tem um certo entendimento, né, sobre estamos gravando, né, então, nossa aula sobre sobre drogas, né, redução de danos e contemporâneo, né, sobre como encarar as drogas no contemporâneo, né, para quem, né, da apologia e dos preconceitos, né, que acontecem muito, né, de maneira assim irresponsável, né, no senso comum, né. Então aqui é um debate um pouco mais, a ideia é a gente fazer um debate um pouco mais cuidadoso em relação à experiência com drogas, tá bem? A experiência com drogas que permeia tanto a parte jurídica quanto a parte assim mais fisiológica, né, quanto a parte mais psicossocial, tá bem? Então, nosso debate vai rodar um pouco por aí, né? O que vocês acharam dos textos? Conseguiram dar uma olhada aí? Entre uma bebedeira e outro de final de ano, aí vocês conseguiram dar uma olhadinha? Eu vou partir dos textos, beleza, galera? Assim, mas eu não vou fazer um comentário muito esmiuçado deles, não. Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, me interrompam aí, à vontade. Às vezes, vocês vão ter que interromper por áudio mesmo, que às vezes eu estou manejando os slides ali. Já digo de antemão que um livro no qual eu baseei bastante para essa aula de hoje é um livro que não está disponível em PDF, esse aqui do Carl Hart, Drogas para Adultos, né? Carl Hart é um neurocientista, né? um neuropsicólogo, bem legal. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí na produção dele. É um cara que está muito ocupado em fazer divulgação científica, né, a respeito das drogas. É um cara que tem vindo ao Brasil desde 2014, assim, com bastante frequência, assim, um cara que tem se ocupado de entender a realidade brasileira também, um pouco, assim, né, nos limites de um professor estadunidense, né, do ramo dele. Né. Então, assim, primeiro de tudo, né, gente, não existe a gente não tem registro de alguma sociedade nesse planeta, né, registro antropológico, registro arqueológico, de alguma, né, sociedade, alguma comunidade nesse planeta que não faça uso de substâncias psicoativas, né, que não faça uso de drogas, né, dando assim uma primeira definição sobre drogas, que é um conceito polêmico e sobre o qual não há um consenso estrito, né? Então, tem um livro que eu não coloquei aqui nas imagens, mas é um livro bem legal que chama Sociologia das Drogas, né? Do Bergeron, né? No qual ele começa com essa definição e ele vai desdobrando ela em diferentes definições, né? Também é uma definição próxima à definição que o Antônio Escotado, num livro que é um calhamaço, assim, uma bíblia, né, que chama História Elementar das Drogas, né, que é esse livrinho aí que até coloquei a capa da edição em espanhol, que eu acho mais bonitinho, beleza? Então, a gente pode dar diferentes entendimentos, né, para drogas, né, mas entendendo sempre que as drogas partem de um efeito, né, de um efeito psicoativo, né, de um efeito na nossa psique, né, de um efeito no nosso corpo, etc. Né? E aí, né, boa parte delas, ou boa parte da compreensão sobre as drogas, inclusive, torna um pouco mais obtusa a própria distinção entre corpo e mente, etc. Né? Então, o
dentro de uma perspectiva assim, mais psicossocial, talvez até mais sociológica, o Bergeron define as drogas como objetos sociotécnicos com uma diversidade de sentidos e uma variedade de modalidades de uso que é praticamente infinita. Né? Inclusive, às vezes a mesma droga ela é usada para fins muito distintos, né, em diversos contextos. Né? Basta a gente lembrar aí dos derivados da cocaína, lidocaína, etc., né, que pode ser usado como anestésico ou pode ser usado como estimulante. Né? E isso varia também de acordo com a experiência que as pessoas têm de cada substância. Né? Então, para a gente pegar, né, a própria cocaína ou a cannabis, né, a gente chama de maconha, né, um termo pejorativo que acabou vingando, né, vou usar ele aqui que eu acho que ele é o mais usado, né. Então, tem pessoas que se sentem dopadas com maconha, tem pessoas que se sentem muito elétricas, né, que ficam agitadas, né. Existem diferentes tipos também de maconha, diferentes tipos, né, de cocaína, né, com muitos contaminantes, né, sobretudo na cocaína e nas suas formas derivadas, como o crack, por exemplo, né. Lembrando que o crack, ele é um fruto do próprio proibicionismo. Né? Não existiria crack se as drogas não fossem proibidas. Né? O crack, ele é feito, é uma cocaína mais barata, né? No processo de refinamento da cocaína, o crack é dos lixos mais, né? Então tem uma cadeia produtiva da cocaína, né? Que é que nem se faz com petróleo, então com leite. Né? Então, da primeira bagagem de lixo, né, que se tira, né, no feitio da cocaína, né, a gente tem a merla, né, chamada pasta base. Né? Então você funde essa pasta base com soda cáustica e você tem o crack. Né? Em algum momento, né, narcotráfico começou a achar interessante fazer uma outra mistura, pegar essa mesma merla, essa pasta base, e fundir com a querosene. Né? E aí dava o óxido. A querosene é ainda mais barata que a soda cáustica, né? Só que muito mais danosa, né, para o nosso organismo. Né? Até que o óxido, assim, aparentemente, ele deu uma caída depois de um período assim, que ele vingou bastante aqui no Brasil. Né? Então, assim, né, as drogas estão relacionadas à psicologia antes mesmo, né, da gente ter de fato uma psicologia enquanto ciência e profissão, assim, né. As drogas, elas estão ligadas ao campo psi, né, ao campo, assim, a gente poderia chamar, né, de maneira talvez irresponsável, ao campo da saúde mental já há muito tempo, né. Então, isso, a querosene é aquele combustível para lamparina, é o que fica saindo uma fumacinha cinza, uma fumacinha preta, né. E aí, né, quando a gente vai ouvir, né, pessoal que faz uso de crack já há bastante tempo, eles falam, né, tem a fumaça branca, que é a pedra, né, fundida na soda cáustica, e tem a fumaça preta, né, que é a fumaça mais acinzentada, um pouco mais escura, que é a da querosene, né, que é da galera que fuma óxido. E aí, assim, eu lembro que assim que saiu, né, tinha um grande camarada que morou comigo na graduação, que ele trabalhava no CAPS-AD lá em Curitiba, né, e eu lembro de conversar com ele, assim, né, eu tinha ido para o Rio, ele tinha ido para Curitiba. E aí eu lembro de conversar com ele, falei, cara, e tem chegado esse negócio do Oxy aí? Ele falou, cara, chegou, assim, e aqueles senhores, assim, aqueles tiozão que fazem uso de crack, assim, né, desde o começo da década de 90, assim, tem 30 anos de uso de crack, né, eles falam assim, falam, cara, aquilo ali, Oxy, eu não uso de jeito nenhum, porque aquilo ali é para matar mesmo, né, mas aí é que tá, né, porque na hora da fissura, na hora da doideira, né, na madrugada, né, uma pedra de crack, era 8, 7 reais, uma pedra de óxido era 4, 5, né, então a pessoa às vezes acaba indo por ali, né. Vocês conhecem o Antônio Lancetti, que é um psicanalista, assim, um cara que fez a saúde pública, fez a saúde mental pública no Brasil pra caramba, né? Tem vídeos dele
no YouTube, muito bons, né? Ele tem alguns livros, assim, bem legais, né? Vários textos e pelo menos 2 livros, um que chama Clínica Peripatética e outro que chama Contra a Fissura e Plasticidade Psíquica, né? Nesse segundo livro, ele começa com um relato, né, de uma matéria que teve no Fantástico, né, quando saiu esse lance do óxido no Brasil. E essa matéria, ela falava basicamente o que eu falei aqui, só que com os tons mais alarmantes que a mídia, né, especialmente a Globo, né, essa mídia mais com maior audiência coloca, né? Olha, existe uma nova droga no mercado, então a narrativa era assim, existe uma nova droga no mercado e ela mata mais que o crack, né? E aí colocaram lá o maravilhoso, o ótimo Dr. Drauzio Varela para fazer essa matéria, né? Fazer essa contra-propaganda. Sabem qual foi o resultado? Contado pelo próprio Lancet, né? E confirmado por alguns colegas que trabalham na área. Na segunda-feira, na semana seguinte, né, os CAPs AD, os CREAS, os CRAS, né, fizeram assim de gente, né, buscando essa outra substância, que era mais mortífera, que matava mais que o crack, né. Então, assim, tem uma certa dinâmica, né, que passa pela informação, né, mas que vai além da informação, né, mas que a informação ela é muito importante, né, mas que, enfim, que talvez o próprio movimento da vida é um movimento de excesso, é um movimento de expansão, né, então assim, eu não sei vocês, mas quando eu era estudante, né, e ia algum pai, algum familiar visitar a gente, né, a gente pedia logo para levar a gente no rodízio de pizza, né, eu não sei vocês, né, mas a gente não ia no rodízio de pizza para comer 4 pedacinhos de 4 sabores diferentes, não, a gente ia no rodízio de pizza para comer 20 pedaços de pizza e sair de lá com aquela coisa assim, nossa, vou comer até morrer, né, não sei se vocês conhecem esse tipo de situação, né? Normalmente final de ano, às vezes, né, a gente passa da conta, né? Então, essa expressão, vou beber até passar mal, vou comer até passar mal, né? Então, comi até passar mal, né? Comi que fiquei triste, né? Então, assim, tem um pouco desse movimento, né? Um pouco desse movimento do nosso próprio psiquismo, né? Tem alguns colegas aí que vão chamar isso daí de pulsão de morte, né? A gente pode entender por um viés também positivado, né? Entender que o movimento da vida não é só de conservação, mas é um movimento de expansão, né? Capital Inicial, que é uma banda muito ruim, tem um refrão de uma música muito interessante sobre isso, né? Que é eu quero sempre mais, né? A gente quer um pouquinho mais, né? A gente quer mais, quer tudo, e quer agora, né? Então, de vez em quando, a gente entra um pouco nessa dinâmica, né? Então, essa e outras dinâmicas, né, compõem esse jogo, essa articulação das drogas com o próprio campo do saber psi, né? Aí no século XVIII, século XIX, né, tinha uma questão assim, olha, né, até que ponto eu posso dar cachaça, dar álcool, ou então dar ópio para uma pessoa, ou então, né, enfim, dar qualquer tipo posso administrar qualquer tipo de substância psicoativa na pessoa para eu poder extrair dela a verdade, né? Essa é uma linha que corre subterraneamente, né? Ela ficou muito forte ali, né? No contexto da Guerra Fria, né? Nos anos 1950, né? Então, assim, tiveram muitas experiências com relação a isso, com relação a essa ideia de que, olha, eu vou administrar uma droga na pessoa e ela vai ficar mais aberta, vai ficar mais suscetível, ou então vai ficar mais assustada e eu posso extrair dela a verdade, né? A ideia de uso militar, sobretudo do ácido glicérgico, mas não só dele, vem bastante daí, né? E daí como instrumento, inclusive, de tortura, né? Enfim, com práticas de pesquisa extremamente antiéticas, na maior parte das vezes, ou realizadas, ou bancadas, ou então incentivadas pelos exércitos e pelas forças militares aí da vida, tá bom? Então, essa é uma linha que continua, né? Já no século XIX, a época aí, né, de eugenismo, né, de
de eugenia, de higienismo, né, a gente vê uma vinculação muito forte das drogas com a criminalidade, né, enfim, né, e aí com toda a carga racista que pode ter, né, se a gente pegar a questão do ópio nos Estados Unidos, né, a gente tem uma grande migração, sobretudo de chineses, para a costa oeste dos Estados Unidos, né, enfim, e se inventou uma certa crise, né, uma certa epidemia dos opiáceos, né, em torno do ópio nos Estados Unidos. Sempre que assim, né, os fundadores dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson, era um usuário frequente de ópio, né, e ele fazia elogio do ópio, né, ou seja, né, está literalmente na própria fundação dos Estados Unidos, né, a experiência com ópio, assim como, né, a carta, né, a carta de independência, né, e a primeira ementa, né, dos Estados Unidos foram escritas no cânhamo, né, que é um papel derivado da maconha, né, e depois a maconha acabou sendo muito associada à população de latinos, né, de hispânicos, né, enfim, o pessoal da América Latina que ia para os Estados Unidos, né, então, né, o proibicionismo em torno da maconha, né, tem uma historinha assim que a gente ouve, né, que o Brasil só copia o proibicionismo dos Estados Unidos. Essa história está errada, né? O Brasil, sobretudo nessa época, até 1915, assim, o Brasil ele é um grande fomentador do proibicionismo, sobretudo o proibicionismo em torno da maconha, né? A gente tinha até pelas formas culturais de consumo da maconha, né? Ali na região do Maghreb, né? Do norte africano, a maconha ela sempre foi muito mais consumida na forma de haxixe. Então, assim, existiam estudos, né, eugenistas sobre o haxixe, mas não existia muito pânico moral com relação à maconha, né, que sempre foi uma erva utilizada com as mais diversas finalidades, inclusive terapêuticas, medicinais, etc. Né? Então, assim, o Brasil, na figura de um cara muito polêmico, que é o Rodrigues Doria, e sim, ele é tio-avô do João Doria, aí agora candidato à presidência, né, governador do estado de São Paulo. O Rodrigues Doria, ele foi um grande eugenista brasileiro, né? Lembrando que a família do Doria, assim, né, desde o século XI na Itália, eles já tinham pessoas escravizadas, né? Então, assim, eles são realmente, assim, inovadores, né? Eles são, assim, empreendedores em tudo quanto é coisa equivocada que vocês podem imaginar, né? Desde ter escravo no século XI, a inventar um certo proibicionismo, pânico moral, absurdamente racista em torno da maconha, né, no começo do século passado, as ações do Doria, assim que assumiu como prefeito da cidade de São Paulo, que, enfim, que a lógica era passar trator em cima da população que habitava ali, ou que frequentava ali a Cracolândia, né? Então, a família, assim, realmente inovadora por tudo que tem de ruim e equivocado, né? O Zé Henrique está falando da associação entre o jazz e a cannabis, né, entre o blues e a cannabis, sobretudo, né, lembrando que a maconha ela era associada com o uso um pouco mais rural, né, então é uma coisa muito mais do blues, assim, do que do jazz, né, embora, enfim, né, que essas pessoas conversavam, a galera tocava junto, né, o pessoal ia para a cidade, né, então, tem um livro muito legal do educador inglês chamado Eric Hobsbawm, você deve ter ouvido o nome dele, que chama a História Social do Jazz, que ele faz, assim, breves comentários sobre isso, sobre essa relação entre música, maconha e proibicionismo aí que o Zé Henrique está jogando aí pra gente. Então, assim, nessas convenções de drogas, né, que tinha ali, né, no começo do século passado, né, pasmem, o Brasil e a África do Sul foram os países que mais fizeram força, assim, para que a maconha fosse proibida a nível mundial, né? Lembrando que o Brasil, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, então capital do nosso país, foi a primeira, fez a primeira lei do mundo
proibindo, né, a diamba, né, ou fumo de Angola, também chamado de maconha depois, né, cannabis sativa, é o nome científico dela. Então, até por esses nomes, né, fumo de Angola, diamba, diabo, maconha, mácula, né, então a gente consegue ver a grande carga de preconceito, né, enfim, questões simbólicas que atravessam o nosso próprio entendimento das drogas, beleza? Galera, tô chovendo molhado demais, tô falando só coisa que vocês sabem, posso passar para frente, posso acelerar, como é que tá aí? Beleza. Então, assim, né, a gente tem diferentes maneiras de ler, de interpretar a questão das drogas. Né? Dentro do campo psíquico, né, a gente tem uma certa ideia, né, de que as drogas tornam as pessoas mais primitivas, mais animalescas. Né? É a ideia de que, olha, a experiência da droga se comunica com a experiência da loucura, né, sobre um fundo único universal, que é o do primitivismo. Né? Então, assim, a ideia de que o indígena, talvez a criança, né, e as pessoas com os mais variados problemas mentais, e a pessoa sob efeito de drogas, né, elas têm um psiquismo desagregado. Né? Essa é uma ideia muito antiga e que tem sido relida, né, e que tem sido reformulada. Né? No próprio texto do Pollan, a gente vê uma leitura da experiência das drogas positivada, só que sob esse prisma. Né? Uma segunda forma de leitura, né, é em torno do problema do vício, né, da toxicomania, né, aquilo que se chamava toxicomania, né, um certo pânico moral, né, e que tem como efeito, né, e que produz, então, uma certa experiência de marginalidade com relação às drogas, né, coloca as drogas num lugar de desvio, né, e exagera na onipotência da droga, né. E aí a gente tem, né, a figura, né, muito forte, né, isso daí não só nos Estados Unidos, no Brasil também, a gente tem um pouco essa figura do homem negro drogado e que tem força, assim, sobre-humana, né, o cara que pode tomar vários tiros e vai continuar andando, né, a ideia de que a pessoa sob o uso de crack vai assaltar outras pessoas, né, gente, a pessoa, assim, em uso intenso de crack mesmo, ela mal consegue ficar em pé, né, às vezes, né, muitas das vezes, né, assim, porque as pessoas não dormem, essa pessoa, né, não come, essa pessoa muitas vezes está em situação de rua, assim, está muito vulnerabilizada, né, então, ou assim, a gente ouve também, né, não, tal, que vai fumar maconha e vai, tipo, roubar as pessoas na rua, né, e quando, na verdade, o que a gente vê, né, isso, inclusive, em Parnaíba, né, a gente tem jovens, né, enfim, que acabam, né, na medida socioeducativa, que eles fazem um outro tipo de combinação, né, eles tomam uma medicação que é análoga ao frontal e chapam de café, né, para poder roubar a bicicleta, né. Então, assim, né, isso daí acontece um pouco aí em Parnaíba, né, e né, no Maranhão, de vez em quando a gente tem um pouco desses relatos. E ninguém fala desse tipo de uso problemático, né? Ninguém fala assim, que é receita azul, que é esse tipo de... que esse tipo de coisa, né? E Dálios, Henrique, querem comentar aí? É isso que eu falei, né, no comentário, de que a construção da categoria droga, como a gente conhece, como a gente discute, pelo menos no círculo maior do senso comum também, é dessa dicotomia, né, do marginalizado, o outro, e aquele que tem o discurso, né, que tem o poder, que coloca as leis, né, que coloca as políticas públicas. Então, quando você fala lá do exemplo de que de vez em quando surge, né, uma nova droga que é muito mais poderosa e destrutiva do que a anterior, e aí surge esse discurso, e aí sopra várias políticas públicas e novas práticas de cuidado de saúde que são estabilizados e colocados aí na prática, aí depois descobre que não era tão destrutivo assim, ou então era só um novo nome para uma coisa que já existia. E aí quando surge, sei lá, uma série que bombou aí,
Euforia, uns 2 anos atrás, bombou e tal, muito na frente assistindo, e aí estavam falando do Molly, que Molly é uma droga não sei o quê, Molly é não sei o quê. Molly é êxtase, que é o conhecido êxtase. Então, todo mundo tá falando, que o Molly vai chegar no Brasil. Pô, o Molly tá aqui há anos. Então, assim, são só novos nomes para antigas coisas e para restabilizar as práticas que a gente já tanto conhece. Assim, né, tá, então assim, né, vou abrir um pequeno parênteses aqui, né, dilemas do proibicionismo, né, a gente entra no âmbito, né, gente, da criatividade química, né, porque é uma parada que não é regulamentada, né, então assim, vou falar, Molly é o êxtase, tá, mas o próprio êxtase, né, ele é um bicho de 7 cabeças, né, porque assim, ele é um unicórnio cor-de-rosa, porque o que a gente chama de êxtase, né, muitas vezes, os efeitos esperados do êxtase são os efeitos, né, do metileno, dióxido e metanfetamina, também conhecido como Michael Douglas, também conhecido como MDMA, conhecido como MD, né? Vocês já devem ter ouvido a música aí, né? De vez em quando rola nas festinhas, Nunca Mais Eu Vou Dormir, Michael Douglas, né? Então, assim, né, muitas vezes o que se espera do êxtase é uma experiência análoga, né, ao MDMA, que eu vou falar um pouco mais na frente, né, que é uma experiência é uma experiência que a literatura mais contemporânea, né, tem chamado de empatogênica, né, a ideia de que é uma substância que ela produz empatia, né, que ela facilita com que você se ligue efetivamente a outras pessoas, ou que você tenha um maior grau de abertura efetiva para uma experiência, ou então para uma situação, né. Lembrando que o MDMA, em 2022, ele deve ser aprovado já nos Estados Unidos, já pelo FDA, como droga legal, sobretudo no tratamento de estresse pós-traumático. Então, assim, veteranos de guerra traumatizados, né, gente que passou por uma situação de sequestro ou presenciou uma situação de violência muito muito agressiva, né, esse pessoal, eles são um problema para a psiquiatria desde lá da Guerra do Vietnã, pelo menos, para não falar, né, daquilo que o Freud escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um problema muito antigo para a nossa sociedade, o que hoje a gente chama de estresse pós-traumático, né? Eu vou usar termos aqui que estão na literatura, não necessariamente a gente precisa se prender muito a eles, mas é mais para localizar vocês, olha aqui, isso aqui é muito importante, né? Os termos que eu vou usar aqui, eles são mais para localizar vocês no tipo de abordagem, em diferentes tipos de abordagem que a gente vai ter das questões, tá bom? Então, se a gente pegar o MDMA, ele tem sido utilizado, né, e de maneira assim, muito promissora, né, fazendo não só remissão sintomática, né, mas realmente reabilitando as pessoas com estresse pós-traumático num índice bem maior do que a gente consegue fazer com medicação e psicoterapia, né. Então, assim, sessões assistidas por MDMA, né, no cuidado com estresse pós-traumático tem sido realmente muito promissoras, né? Agora sim, voltando lá para a questão do Molly, né, da série Euforia, que eu não vi, mas com aquela Zendaya coisa, né? Esqueci o nome dela, né? Isso, né? O Eduardo Schenberg, né? O pessoal do Instituto Família, eles têm publicado, né, têm feito pesquisas, né, nesse tipo de seara. O Eduardo Schenberg, no pós-doutorado, ele chegou a acompanhar uma galera, né, que fez esse tipo de cuidado, né, ele mesmo passou pela experiência, né, de uso assistido de MDMA, ele faz um relato muito bonito, né, enfim, tem vários podcasts, tem vídeo no YouTube dele falando disso, né. Então, assim, a gente realmente tem uma taxa de, entre muitas aspas, né, sucesso terapêutico muito mais alta com MDMA do que com a medicação, né, mais comum e a psicoterapia. E claro, né, que é associada à psicoterapia, né, isso daí, né, sem tirar nem pôr, né, porque essa daí é uma outra questão, né, muitas vezes a gente quer extrair aquilo que seria, assim, né, terapeuticamente muito bom, muito valioso da substância, deixando a experiência de lado, né? E nós, psicólogos, nós trabalhamos basicamente com experiência, né?
a gente não faz administração, a gente até estuda, né, como se faz, quais são os efeitos, né, mas, em última instância, o nosso foco é escuta, experiência, acompanhamento, etc. Né? Então, por isso, essa é uma das justificativas dessa aula também, né? Mas, assim, então, o que a gente está chamando, né, de mole, né? O que a gente vai chamar de êxtase, né? Então, assim, a gente não tem um controle sobre isso, né? Porque, muitas vezes, o que a gente compra sob o nome de êxtase são anfetaminas, né? São anfetaminas que aceleram, né? Enfim, que são estimulantes para o nosso corpo, elas têm outro tipo de efeito que não é efeito empatogênico, né? Então, assim, isso acontece não só com não só com êxtase, não só com MDMA, mas mesmo quando a gente compra bala, né, quando as pessoas compram aquilo que se entende como anfetamina, você não sabe que tipo de contaminante que tem, né. No caso específico do MDMA, inclusive, né, o pessoal que faz redução de danos, o pessoal que faz redução de danos em festas, né, recomendo para vocês piamente, assim, o perfil do Pré-Party no Instagram, que é muito bom, o pessoal faz um conteúdo muito bem cuidado mesmo, né, então, então, assim, né, no caso específico do MDMA, se compra reagentes, né, na internet, no Google, muito fácil, chega pelo correio no seu caso, os reagentes não são ilegais, né, para as pessoas poderem fazer testagem de drogas, né, para você poder testar aquilo que você está tomando, né, para você poder entender qual que é a dose que você está tomando e mais, né, a quantidade de outros contaminantes que vocês têm ali, né, porque, assim, né, são catalogados centenas, né, mais de 400 contaminantes diferentes que vêm junto com aquilo que no mercado ilegal se vende como se fosse MDMA, né? Mas vou tentar dar um contorno nesse parênteses aqui só para retomar o fio da aula, beleza? Mas vocês tragam depois. O que vocês acham? Eu retomo o fio da aula ou a gente pega pelo meio e vai daqui? Diga, gente. Alguém levantou a mão? Pode falar. Professor? Sim. Dá para ouvir? Dá sim. Não sei se está ruim o áudio. Eu preciso muito ouvir essa sua aula, porque é uma outra perspectiva do meu viés fisiológico demais sobre as drogas. Eu fiz um trabalho uma vez, uma disciplina sobre drogas, e foi muito biomédica a minha apresentação, né? Mas, assim, você falando sobre a composição das drogas, né? Eu até coloquei no chat sobre o êxtase, né? E, assim, as pessoas pensam que consomem uma coisa e são muitos contaminantes, e, às vezes, o que tem de MDMA assim, é infinitamente menor a quantidade do que as pessoas imaginam, né? E eu lembro que na época que eu fiz o trabalho, eu fiquei muito impressionada com a maconha que é consumida, por exemplo, em Teresina, né? Eu vi uma reportagem na época que a maconha consumida no Piauí, especialmente a maconha prensada, né? Eu não sei porque as pessoas às vezes compram uma maconha um pouquinho mais cara e pensam que a maconha mais cara ela é um pouquinho mais pura, né? Mas a maconha consumida no Piauí, ela tem desde esterco, solução de bateria, urina, sei lá, tinha coisas assim absurdas, né? Crack, inclusive, que é para a pessoa ficar mais viciada e consumir mais. Então, é uma mistureba louca, né? E aí eu lembro que eu estava apresentando, né? E as pessoas falavam assim, mas essa maconha aí é a maconha mais barata. A galera que consome mesmo, elas sabem das fontes das maconhas melhores e tal. E aí, assim, é uma coisa muito... As pessoas se iludem, né, que consomem coisas mais puras e coisa e tal, então, dificilmente se consegue consumir uma droga, entre aspas, mais pura, né? É muito contaminante e não tem como
você acreditar que está consumindo uma droga sem contaminante, né? Sim, e tem várias questões a respeito do contaminante, né, enfim, assim, e da própria maconha, assim, então, assim, alguns mitos, né, dos quais, assim, inclusive já reproduzi muitos deles, né, porque uma coisa são as drogas, entre muitas aspas, naturais, e outra coisa são as drogas sintéticas. Bom, nada disso, gente, né? Tem coisa na natureza que pode matar a gente, né? Tem coisa na natureza que pode matar a gente, enfim, e faz muito mal do que a esmagadora maior parte das coisas que a gente sintetiza, né? Dentre elas, cogumelos, inclusive, né? Cogumelo que a gente vai ver aí no estudo feito pelo David Nutt, né, pela equipe do David Nutt lá, né, é considerada a droga mais segura de ser utilizada, né, a psilocibina, né, existem outros cogumelos que são mortíferos, você come, né, o pessoal até brinca, né, esse cogumelo é de comer? Pode comer? Não, pode comer, né, tem uns que você só vai comer uma vez na vida, e depois pode morrer, inclusive, né, mas eu estou falando isso, né, gente, porque, assim, tem vários preconceitos que a gente reproduz, né, no sentido de que, olha, a própria maconha, né, a maconha saiu do Himalaia e, cara, maconha e cachorro não existe sequer rastro arqueológico do que seria maconha ou cachorro, né, sem intervenção humana, né. Os cachorros se valeram de milhares de anos de interação com humanos, né? Então, assim, o cachorro, ele olha para a gente, ele entende nosso olhar, ele atende a nossa voz, né? E a maconha, né, de maneira análoga para um vegetal, né? Então, assim, né, a mesma divisão que a gente faz, né, entre índica e sativa, né? A índica teria mais canabidiol, né? Ela lombra mais, ela deixa mais, né? Ela dá fome e dá sono mais, né? E a sativa daria mais, né? Daria mais pensamento acelerado, né? Tudo isso é uma grande mitologia, né? Mesmo até porque a gente não teria como definir aquilo que seria um certo nível de pureza, né? Porque a maconha, ela está sujeita a milhares de anos de manipulação e interação humana, né? Então, assim, essa é uma questão, né? Uma outra questão, né, são os problemas derivados do proibicionismo, né? Amônia, esterco, pedra de crack, né? Enfim, o que vem, né? Barata, né? Insetos, né? Isso daí é clássico, né? Todo mundo que já olhou para uma peça, por exemplo, lá de maconha prensada, já viu, enfim, né? Já viu o demônio naquilo ali, né? E muitas vezes, né, dessa questão, porque a maconha é mais cara, ela é mais pura. Não necessariamente, né? Muitas vezes, o que acontece, né? E existem linhas de pesquisadores, né, enfim, e de celebridades também, que sustentam o seguinte, né? Falando, olha, né, com a questão do proibicionismo, o que acontece, né? As pessoas que plantam, né, as pessoas que cultivam maconha, elas têm progressivamente selecionado as cepas, né, elas têm selecionado as variedades com maior quantidade de THC, né, a ideia de uma maconha mais forte, ou seja, né, um índice muito alto de THC enfim, e correspondente aos índices um pouco mais baixos, né, dos demais fitocannabinoides, né, dentre eles o canabidiol, enfim, que é utilizado para tratar um punhado de coisa aí também, né. A ideia, né, de que tem, né, então assim, né, muitas vezes tem tiozões anedóticos, né, tiozão anedótico, não, porque a maconha na minha época era de boa, essa maconha de hoje é muito ruim, né, tipo, dá muita piração. A gente ouve muita gente falar nisso, né, tem documentários Netflix de gente falando isso, então o que acontece, né, muitas vezes é efeito dessa manipulação, né. E assim, né, dos vários estudos que eu já li, né, esses recentes, assim, né, a gente fez até uma fala com o Siddhartha Ribeiro no Congresso de Psicologia Brasileira, aí, né, da FDPAR, né, e o Siddhartha também tem militado, tem divulgado ciência nesse sentido, de que, olha, a planta em si, da maneira que a gente acha, da maneira que a gente encontra ela, né, na forma mais fácil de achar, ela já é um ótimo blend, né? Ela é uma ótima combinação, razoavelmente equilibrada, né, com variações ligeiras, de vários, né, de diversos
canabinoides, né? E eles têm um efeito combinado, né? Tanto THC, quanto canabidiol, quanto as outras dezenas de fitocannabinoides que tem nela, né? Assim, né, isso que o André está colocando, assim, é uma das formas de se entender, né? Enfim, né, a gente está passando, a gente tá pulando etapas aqui, mas eu acho que o tema é muito bom, né? Então, vou falar um pouco disso agora aqui, né? E a gente pode tomar um pouco mais na frente. Então, essas maconhas professor, essas maconhas muito fortes, né? Com alto índice de THC, elas estão mais relacionadas, né? As pessoas terem experiência de persecutoriedade, né? As pessoas terem experiência, né? Que beira um pouco mais aquilo que na clínica a gente chama de psicose, né? Podem ter, né? Podem ter, né? Porque, assim, uma experiência desterritorializante, né? Ela te deixa, o bom e o ruim dela, né? Que ela te deixa um pouco mais à parte, né? Das nossas respostas cristalizadas, das nossas respostas padronizadas, né? Esse é um efeito que pode ser muito bom, ou esse é um efeito que pode ser muito ruim, né? Que pode gerar muita angústia nas pessoas, né? Isso vale não só para maconha, isso vale para LSD, isso vale para psilocibina, isso vale para qualquer outro tipo de substância que pode te deixar assim, desterritorializado, né? Essa experiência de desterritorialização, né, um dos textos que a gente trabalhou, né, traz essa experiência de desterritorialização como uma espécie de desligamento, né, ou de arrefecimento, né, no funcionamento da rede neural de modo padrão. A rede neural de modo padrão é onde a nossa mente vai para vaguear, né, essa do diálogo interior constante que a gente faz, né, essa que promove, né, a separação entre eu e mundo, né, entre sujeito e objeto, né, aonde a gente faz uma certa separação, né, do meu eu com o meio onde eu vivo, né. Então, assim, uma experiência de mistura, né, uma experiência de mistura metafísica, né. Por que é metafísica, né? Porque a ideia de sujeito, ela em si é metafísica, a ideia de eu, ela é metafísica, né. Eu tenho uma individualidade somática, isso é uma coisa, né. Agora, a ideia de uma psicologia individual, ela é necessariamente metafísica, né? A ideia de comportamento, ela é metafísica, por mais que a gente não queira admitir isso, né? A ideia de cidadania, ela é metafísica, por mais que a gente não queira admitir isso, etc., né? Então, assim, essa experiência, né, ela pode ser dissolvida, né? E essa experiência, ela pode ser muito angustiante, né, ou ela pode ser acolhedora, iluminadora, né? Experiência mística, né? Acho que todo mundo que já experimentou um contato com a religião sabe o que é isso, né? Sabe essa experiência de religar, né? Experiência religiosa no seu sentido etimológico, né? Experiência de religação. Religação com o quê? Religação com um certo plano de imanência, né? O qual nos compõe, o qual faz a gente ser o que a gente é, o que faz o mundo ser o que ele é, né? Isso, na espiritualidade. Gente, eu confesso que eu perdi o chat aqui. Se vocês quiserem retomar, vocês fazem um favor para mim, né? Eu tô falando aqui, olhando para a tela, e estou perdendo um pouco Então, assim, fiquem à vontade para me interromper também, viu, gente? Né? O importante é a gente poder trocar ideia aqui, né? Eu acho que vocês têm, né, interesse, né, alguns têm leituras sobre, né, e tem pontos de vista diferentes também do que a gente está abordando aqui, do que os textos falaram tranquilamente. Podem trazer, inclusive, a aula fica mais rica se a gente poder trocar essa ideia, beleza? Eu não estou conseguindo acompanhar muito bem, porque, enfim, estou pensando e falando, eu não consigo pensar e falar e ler ao mesmo tempo, né? A rede neural de modo padrão, ele está muito cristalizada, que eu não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, tá bom? Isso, né? Bom, então vamos falar, né? Tá bom, então, pergunta do André, pergunta do Zé Henrique, né? Nos levam para um outro ponto muito importante, né? Muitas
Professor, Pode falar, pode falar. E junto com as discussões que estão sendo faladas no chat, tem também a gestão das moralidades, né? Que aí a gente vai ter, tanto nas drogas, os usos dos prazeres. Inclusive tem um curso interessante, um cursinho bem rápido, do Vander Wilson, que ele coloca às vezes no Sesc, que é justamente sobre isso, né? O uso dos prazeres e a gestão das moralidades. Tanto da construção da categoria droga, como a gente tem hoje, até essas questões mesmo das opiniões divididas, que muitas vezes elas não são sobre drogas, são questões mesmo morais. Sim, sim, sem dúvida alguma, né? E assim, tá, então assim, existem diversas, né? Eu acho sobre essa questão desse tipo de inferência, né? Tipo, o uso de cannabis gera surtos psicóticos, né? Essa, né, gente, muitas vezes ela é uma inferência clínica, ela não tem correlato científico, né? Mas tem um estudo que, tudo bem, como esse estudo está sendo feito? Porque na maior parte das vezes, o que a gente vê, sobretudo com estudos de neuroimagem, né, ou estudos que focam, né, em um aspecto, por exemplo, cognitivo, então interacional, né, porque às vezes a galera faz estudos combinados, né, de neuroimagem com associação psicométrica, né, mas mede de maneira extremamente enviesada, né. Eu recomendo piamente para vocês esse livrinho aqui do Carl Hart, né, Drogas para Adultos. Tem um capítulo que chama A Dependência em Drogas Não é uma Doença Mental. Esse aqui é um neurocientista falando, né, o capítulo 4, ele é muito curtinho, né, mas ele é muito legal, que ele desfaz uma série de preconceitos, né, que a gente tem, né, e da área dele, né, e eu confesso que eu tinha alguns também, assim, né, tomei alguns tapinhas na cara com ele falando aqui para mim esse tipo de pesquisa. Então, assim, existem basicamente dois tipos de pesquisa que usam neuroimagens, né? Então, assim, muitas vezes, né, a gente vê, porque maconha vicia se você usar, ou então crack vicia se você usar uma vez só, seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo se você usar metanfetamina uma vez, né? Essas são conclusões precipitadas, né? Essas são conclusões que muitas vezes refletem os nossos próprios preconceitos, né? Então, assim, basicamente, existem dois tipos de pesquisa com neuroimagem que a gente pode fazer, né? Uma, que é aquela de ressonância magnética, né? Que é um tipo de pesquisa estrutural. Então, assim, ele vai tirar uma fotografia do cérebro, né? E vai mostrar estruturalmente como é que aquilo ali está, né? Então, assim, né, coisas que eu falo para vocês, que já foi meu aluno, já deve estar cansado de ouvir isso, né? Observem o tanto, né? Observem o quanto que a psicologia, né? Psicologia, biologia, fisiologia, né? Sobretudo na interface com o psi, né? Observem como que as ciências psi são antigas, são derivadas do século XIX ainda. A gente não consegue operar com noções que não sejam do século XIX. Adaptação, estrutura, função, tudo isso tem mais de 200 anos, gente, né? Então, assim, existem dois tipos de pesquisa, né, com neuroimagem, as neuroestruturais e as neurofuncionais, né? E elas têm muitas limitações, né, que podem ser contornadas, né? E aqui recomendo o livro do Carl Hart, né, para vocês podem ver que ele cita exemplos muito bem feitos, né, que associam a imagens estruturais com imagens funcionais e testes cognitivos, psicométricos, etc., né, e outros que associam só um tipo de pesquisa com neuroimagem com outros testes, né, ou então com experiência, né, enfim, a galera vai pesquisar a experiência, né, vai fazer mudança no setting, para ver que, tipo, olha, é radicalmente diferente, né, uma pessoa admitir que faz uso de uma substância ilícita, entrar num prédio do governo, né, numa sala toda branca, aquela luz branca, né, e fazer uso dessa substância ilícita ali, do que ela estar em um ambiente no qual ela se sente à vontade, né, no qual ela pode usar com pessoas que ela gosta, né, no qual ela pode fazer coisas que ela gosta, né, pode, sei lá, pode ir para a praia, pode nadar, pode plantar bananeira, pode desenhar, né. Então, assim, são fatores que influenciam muito no tipo de pesquisa que a gente faz, né.
Nesse livro que eu passei para vocês aí, do Carl Hart, né, Um Preço Muito Alto, ele fala sobre vários equívocos na pesquisa com animais, né? E ele cita um estudo que foi um estudo assim, que mudou a chavinha dos estudos sobre drogas, né? Que é o seguinte, o pessoal sempre pegava e administrava cocaína num rato, isolado numa cela, né, com luz vermelha 24 horas, com luz branca 24 horas por dia em cima dele, né? E aí, obviamente, aí o rato desenvolvia um comportamento compulsivo, né? De ficar ali, né, cocaína, 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 né? E aí ele pegou, né, e fez uma coisa diferente, né? Esqueci o nome do psicólogo, lá na década de 80 já, isso daí, pra vocês verem o tanto que é antigo, né? Nenhum de vocês, né, nenhum de nós, né, eu também, no final dos anos 80, nenhum de nós estava sequer vivo, né, desde quando a gente tem talvez o Zé Antônio, né, desde quando a gente tem essa pesquisa, que foi uma pesquisa que devia ter mudado o jeito com o qual a gente faz pesquisa com drogas e não mudou, né, que é o experimento lá da Ratolândia, né, o cara pegou o rato, colocou, né, numa espécie de Disneylândia para rato, cheio de brinquedo, cheio de rato e rata para ele poder interagir, e colocou lá, tipo assim, cocaína, né, de boa, ó, toma o tanto que você quiser aí. E ele tomou esporadicamente, de modo a praticamente não alterar de modo a não alterar substancialmente a vida, né, a vida funcional que o rato levava ali. Pelo contrário, acabou foi potencializando, né, o aprendizado, né, o tipo de coisa que ele podia fazer ali, né, com aquelas brincadeirinhas ali de laboratório, né. Tem esses experimentos, vocês digitarem aí no PDF aí, do livro do Carl Hart, Um Preço Muito Alto, vocês vão ver aí fácil, beleza? Então, recomendo que vocês vão lá na bibliografia e deem uma olhada sobre esse tema. Então, assim, ou a gente pega pesquisas de ressonância magnética estruturais, ou a gente pega pesquisas funcionais, né, que é o quê? Que normalmente você vai ingerir alguma coisa que é radioativa e vai fazer, e vai medir o fluxo de sangue, né, em uma certa região do cérebro, né, então a gente tem a tomografia por emissão de pósitrons, ou a gente tem a ressonância magnética funcional, né? Então, assim, isso serve para a gente medir a atuação, por exemplo, de uma substância em áreas específicas do cérebro, ou para a gente poder monitorar a atividade de neurotransmissores específicos, né? Que são pesquisas muito legais também, só que as conclusões são tiradas muitas vezes, são extremamente apressadas e não condizentes com que os dados apresentam, né? Eu recomendo realmente esse capítulo 4 aqui do livro do Carl Hart, que ele vai citar uma série de exemplos. Então, assim, a gente tem muitos problemas com relação a pesquisas que são mal feitas, né, que a gente vai isolando fatores, né, e que é radicalmente diferente, né, da experiência comunitária que é experimentada em diversos contextos, né, desde aqueles que a gente aceita mais, no sentido de, olha, um ritual indígena com a ayahuasca, né, que acho que, né, quase todo mundo aceita, né, ou da experiência comunitária que a gente tem na Cracolândia, por exemplo, né, onde as pessoas vão ali, né, porque elas vão encontrar, né, primeiro, disponibilidade de drogas, segundo, né, vão ter outras pessoas que vão estar em situação, né, de vulnerabilização como elas, né, então assim, né, essa pessoa vai ser roubada, essa pessoa vai ser estuprada, essa pessoa vai ser espancada, essa pessoa vai ser morta ali, enfim, né, e de como ela se sente ali, né, enfim, né, tem um peso muito grande em torno do crack, né, mas passa muito por aí também. Gente, eu realmente não estou conseguindo acompanhar o chat, então, assim, me interrompam aí, beleza? Eu acho muito legal mesmo, enfim, o chat tem que ser um lugar para a gente ir conversando. Na melhor das hipóteses, depois da aula, eu dou uma olhada aqui, posso selecionar algumas questões para a próxima aula, ou se vocês quiserem me enviar também, eu agradeço, fica mais fácil. Beleza? Então, assim, o próprio Antônio Escotado, ele fala, né, que a gente precisa
tratar o tema das drogas, né, como gente grande, como adultos, né? E ele fala, né, olha, né, nem fazendo apologia, né, um certo uso irrestrito, né, droga é legal, é só coisa boa, né? A droga não precisa de apologia, né? A droga tem os seus efeitos muito positivos e tem os efeitos negativos, né? A gente precisa usar com cuidado, né? Assim como não teve nenhuma sociedade, né, que a gente tenha registro, que não tenha feito uso, né, de maneira mais leniente, né, ou de maneira um pouco mais restritiva de drogas, né. A gente precisa olhar para a questão das drogas, né, de maneira um pouco mais honesta, né. Então, assim, muitas vezes a gente exagera os riscos das drogas, né, que nem crack, heroína, metanfetamina, né, como um todo, né. A gente acaba exagerando bastante, né. E isso dentro do campo da saúde mental, né, que alguns de vocês foram meus alunos de saúde mental aqui, né, e muitas vezes a gente acaba buscando nas drogas uma resposta, né, sendo que a droga, ela é um sintoma, né. A droga, ela então, assim, né, muitas vezes, tudo bem, as drogas precipitam, elas podem, a experiência com as drogas podem precipitar, né, outros problemas, né, que já estão em marcha, né, mas o que levou a pessoa, né, a procurar respostas, né, na droga, né, ou melhor, que tipo de resposta a droga está dando para aquela pessoa que ela não consegue organizar em outro lugar da vida dela, né. Então, assim, aparece muito na mídia, né, aí o Carl Hart bate muito nesse ponto, assim, porque é uma epidemia nos Estados Unidos, né, que no Brasil, pelo menos, a gente não tem dados muito para afirmar isso, né, mas a questão dos opiáceos, né, overdose, né, por conta de medicamentos à base de ópio, por exemplo, né, e aí, enfim, né, e aí entra também heroína, né, uso de morfina, né, os não prescritos de morfina, etc., né, mas a gente pensar, né, Michael Jackson, Philip Seymour Hoffman, o Heath Ledger, né, uma galera morreu, Prince, né, eu não sei se vocês conhecem esses nomes, né, sim, né, o Dr. House também, né, boa lembrança aí, né, então, assim, é muito difícil, né, e o Carhart mostra isso para a gente com dados, né, com estudos, é muito difícil que a pessoa morra, ou tenha problemas graves, né, por uma overdose de opiáceos, né. Então, assim, né, a estimativa que ele faz é que 90% dos problemas, né, overdose, morte, que deixa sequela, enfim, problemas com opiáceos, não são problemas com opiáceos, são problemas de interação, né, medicamentosa com opiáceos. Ou seja, né, o argumento do Carl Hart é o seguinte, o problema não são opiáceos, né, mas ignorância. As pessoas não morrem de opiáceos, as pessoas morrem de ignorância, né, por quê? Se você usar qualquer opiáceo, entenda, gente, né, tem vários remedinhos que a gente compra na farmácia, né, para dor, que são à base de opiáceos, né, Dorflex, por exemplo, né, que é um que eu adoro, né, evito ao máximo tomar, né, mas é uma medicação, assim, a gente passa muito tempo sentado, né, várias dores musculares, tal, para estudar, etc., postura, né, o Dorflex é uma maravilha, né, mas o Dorflex, ele é proibido numa série de países, né, e tem gente que toma, né, às vezes, né, 4, 5 comprimidos de Dorflex encarrilhado, e aí associa com algum outro tipo de sedativo, né, e aí é caminho para poder dar uma merda muito ruim, né? Então, assim, os opiáceos, né, medicações à base de ópio, elas têm uma interação medicamentosa muito ruim, muito, muito perigosa com outros sedativos, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa toma opiáceo e toma um benzodiazepínico, né? O benzodiazepínico é um diazepam da vida, Rivotrilzinho, remedinho para dormir, né, que às vezes a pessoa toma a vida inteira, às vezes toma 30 gotas e fala, não, tá tudo bem, né, não, isso aqui não faz nada não, e faz, né, a interação medicamentosa é radicalmente perigosa com relação a opiáceos, inclusive com álcool, né, que muitas vezes, né, até em filme a gente vê isso, né, o cara toma ali uma medicação de opiáceo, né, com a dose de uiscão, com a dose de cachaça ali, né, então a gente acaba passando bastante, né,
por uma ideia de que, olha, as pessoas não morrem de drogas, as pessoas morrem de ignorância, né? E daí a proposta da redução de danos como educação popular, né? Que é a proposta que o Denis Fetuco, né, que é um redutor de danos bem legal, é um grande amigo, inclusive, propõe, né? Essa é realmente um tipo de proposta que salva vidas, né? Diga aí, pessoal, alguém levantou a mão aí? Professor, desculpa interromper de novo. Você falou dos medicamentos aí que você começa a usar 5, 10, 15, chega nas 15 gotas, e aí o paciente desenvolve tolerância e começa a se intoxicar, né? E alguém falou no chat sobre tolerância em relação, acho que à maconha, não sei se eu estou errada. Eu queria entender como é que funciona isso. Acho que eu estou voltando, perdi o time. Existe isso, tolerância Sim. Como é que funciona isso? Eu fiquei curiosa. Sim, existe. Sim, existe tolerância com relação à maconha, mas não existe a overdose de maconha, né? Não existe registro, né? Em pelo menos 15 mil anos de uso da maconha, não existe registro de overdose, mas existe tolerância, né? Primeiro de tudo, né? Por uma questão neurofisiológica, né, dos receptores, né, dos chamados endocannabinoides que a gente tem também, né, enfim, nosso corpo produz endocannabinoides, né, tudo que o nosso corpo consegue metabolizar é porque ele tem receptores, é porque ele tem substâncias análogas a essas, né, que são produzidas dentro do nosso próprio corpo. Isso funciona também para chamadas drogas sintéticas, né, MDMA, ácido licérgico, etc, etc, etc. Então, assim, primeiro de tudo, tem uma questão fisiológica, né, de neuroreceptores. E tem outra questão, que essa daí é mais da nossa alçada mesmo, né, que é uma questão psicológica, né, que é uma questão de entender, né, o que está acontecendo. Eu não sei vocês, assim, né, mas as primeiras vezes, né, que eu bebi na minha vida, né, e tive uma experiência com álcool, né, muito, muito precoce, né, como, enfim, como a maior parte de nós brasileiros, né, eu não entendia que eu estava bêbado, né. Daí aquela coisa, né, do adolescente mega bêbado, e às vezes nem só adolescente, né, tem gente que leva esse tipo de comportamento infantil, né, infantilizado, né, que estou conversando com o Carl Hart aqui, com esse título sugestivo, né, drogas para adultos, né, que leva esse tipo de comportamento irresponsável e inconsequente, esse comportamento sem noção pro resto da vida, né, não tô bêbado, não, né. Você fazer isso, né, as primeiras vezes que você está bebendo, né, é até mais compreensível, né, porque você não entende o efeito que está sendo produzido ali, né, mas que acontece muitas vezes, né, então, por exemplo, pessoas que bebem, né, pessoas que bebem muito, muito, muito tempo, né, e o álcool sim, né, você pode ter uma depressão cardiorrespiratória, né, você tem dependência física de álcool, né, enfim, né, tava em Minas, né, e aí conversando com um grande irmão, assim, um grande camarada, que ele é psiquiatra, e, enfim, e aí ele falando, né, que ele teve que fazer atendimento de emergência, que é o paciente dele que é dependente física de álcool, caiu, bateu a cabeça nessas festas, né, e aí levaram ela lá para o pronto-socorro, e o pessoal sedando ela, e ela tendo crise de tremedeira, que era abstinência de álcool, né, por exemplo. Então, assim, pessoas que têm experiência muito intensa com álcool, né, e que passam a experimentar maconha, sei lá, né, tipo, para minimizar alguns dos efeitos, né, dessa abstinência, as primeiras vezes que as pessoas, né, fazem uso de maconha, né, ou de qualquer jeito, né, ou ingerida ou fumada, as pessoas não sentem nada, né, enfim, às vezes não precisa nem, né, não precisa nem de uma situação dramática, né, muitas pessoas, né, quando fumam maconha a primeira vez não sentem nada, né, muitas pessoas, né, enfim, né, quem faz uso aí, né, do ayahuasca, né, tem pessoas que vão no chá do Santo Daime a primeira vez e não sentem nada, né, ou então que demoram, né, a entender, né, que uma experiência está sendo processada ali, né. Quem já viu o documentário lá da Marina Abramovic, ela vem para o Brasil, ela vai tomar ayahuasca na Chapada dos Veadeiros, né, e ela toma e não sente nada, até que a experiência vem assim, acachapante para ela, né, e ela toma uma peia infinita, ela toma uma peia lá que ela sai chorando de quatro, engatinhando, né. Então, assim, existe sim a experiência da tolerância, né? Mas a tolerância, ela está sujeita
aspectos singulares, né, aspectos, né, subjetivos, né, o pessoal gosta muito de usar esse termo, né, aspectos subjetivos da experiência da tolerância, né. Então, assim, né, muitas vezes, né, uma pessoa que já está acostumada, né, com uma substância, seja ela álcool, seja ela maconha, né, demora um pouco mais, tem que usar tem que usar uma dose um pouco maior, tem que usar, tem que fazer algum tipo de uso um pouco mais concentrado, né, então, assim, a pessoa está acostumada a tomar cerveja, passa por vinho, está acostumada a tomar vinho, né, passa por destilado, tem 40% de álcool, né, ou então a pessoa, né, que fumava o prensado regular, aí, o blendzão, né, do mercado, com perninha de barata, né, e afins, né, não, vou comprar, né, aquilo que se vende como canque, né, aquilo que se vende como haxixe, né, e passa a fazer uso de uma substância, assim, tecnicamente mais potente, né, para poder ter um efeito satisfatório, para poder desfrutar, enfim, né, da sua própria vida, né. Agora, eu não sei, assim, né, o que pode levar à intoxicação. Sim, né, sim, isso pode levar à intoxicação, né, então, pergunta da Andréia aí, né, e a intoxicação por maconha, você vai comer e vai dormir, né, se você se intoxicar com maconha muito, você vai dormir, não vai ter uma overdose, você vai dormir e vai acordar com preguiça no outro dia, né, isso, né, daí o argumento, né, da segurança, né? Mas pode acontecer que a pessoa fuma muito, né? Acho que todo mundo já teve algum relato anedótico disso, né? Fulano nunca fumou maconha, então ele pegou o primeiro dia, estava fumando, feito um caipora, não estou sentindo nada, de repente noiou, né? De repente ficou paranoico, né? Teve uma experiência, né, de paranoia, de achar que as pessoas estão perseguindo ele, né? Uma experiência, né, um pouco, né, as margens ampliadas, né, as franjas daquilo que a gente poderia chamar de uma experiência psicodélica, uma experiência de dissolução do eu, né, uma experiência de encontrar Deus na sua psique, né, daí vem a palavra psicodélico, né. E o que é encontrar Deus na sua experiência subjetiva, na sua experiência psíquica, né? É encontrar esse sentimento de unidade, encontrar essa sensação de integração com o meio, né? No qual não existe, né? Ou melhor, no qual as fronteiras entre eu e o mundo ficam diluídas, né? E esse é um tipo de experiência que pode gerar, né? Sensações de paranoia, né, sensações psicotizantes, esquizofrenizantes, né, mas tudo isso depende de como a gente metaboliza a experiência, né. Eu acho que todo mundo aqui, né, todo mundo que consome álcool já teve experiências diversas com álcool, né. Eu acho que quase todo mundo que bebe, né, já teve a experiência de acordar no dia seguinte e falar, meu Deus do céu, nunca mais vou beber na minha vida, né, e já teve experiências muito boas de beber, de que o álcool né, enaltecia, né, o seu sentimento, né, de vitalidade, etc. Né. Lucas, Fernanda, gente, se vocês quiserem falar aí, por favor, me interrompam, né. Diga aí, Lucas, por favor. Vou tentar. Eu perguntei se é verdade que os efeitos a longo prazo são de deterioração neuronal. Eu já pesquisei sobre isso, mas eu nunca encontrei nenhuma resposta que fosse suficiente, ou então que fala que não é, enfim. Sim, uso de quê? Só para eu entender, assim. Da maconha. Sim. O Cartwright, ele cita ótimos estudos nesse sentido, né? Tanto nesse livro Um Preço Muito Alto, quanto nesse daqui, Drogas para Adultos, né? Então, assim, o que acontece, né? Esse é um mito, né? Eu, inclusive, confesso, assim, que eu fui atrás dos estudos que ele citou, assim, porque eu achei que ele estava forçando a barra, né? Mas, aparentemente, né, os estudos mais cuidadosos, ele explica por que esses são os mais cuidadosos, né? Não indicam uma perda substantiva, né, que fogem à margem de desvio padrão, né? E essas perdas, elas são no quê? Lembrando que são perdas, assim, sujeitas à própria margem de falibilidade dos instrumentos de medição que a gente tem, tá bem? Né? Elas são da memória recente, né?
e elas são com relação à velocidade de aprendizagem, né? Mas assim, não, eu confesso assim que eu tenho dificuldade em me abster, né, dessa ideia que o Lucas citou, né? Eu acho que todos nós, né, temos aquela imagem, né, daquele maconheiro sequeladão, lesadão, né? Ela é muito persistente no nosso imaginário social, ainda mais, enfim, né, a gente, né, que estuda em universidade pública, né, enfim, a gente conhece uns nóia da rua também, né? Então, assim, né, e aí, né, conversando com colegas redutores de danos, né, em debates acalorados, né, nos quais eles estavam tentando me dissuadir desse meu preconceito, né, e eles falavam o seguinte, cara, né, o cara que às vezes faz uso muito intenso, né, ele dormiu bem, ele conseguiu comer, né, ou então é um cara que entrou na experiência de marginalidade mesmo, né, é um cara que entrou na experiência de marginalidade, né, com a qual a gente atrela as drogas, sobretudo as drogas ilícitas, né? Então, assim, noites de sono mal dormida são muito piores para todos esses indicadores do que o uso contínuo, né, intenso, e entenda-se, né, uso intenso de 3 a 5 baseado por dia, né, entendendo que o baseado tem mais ou menos 1,5 gramas de maconha, né, ou seja, um baseado grande, não fininho, né. Então, assim, né, eu acho que eu nem conheço gente que fuma, né, de 3 a 5 baseados, né, de 1,5 gramas por dia, né. Então, assim, é um uso muito intenso, né. Acho que eu conheci, assim, os caras, assim, são muito militantes da EVA lá na Espanha, os caras falavam, não, eu fumo 5 baseados, né, por dia e tal, assim, né. E eram pessoas, assim, absurdamente inteligentes, assim, absurdamente articuladas, assim, e que eram muito difíceis de debater com elas, assim, porque muito inteligentes, né, muito sagazes, assim, né. Pessoas têm aquele tipo de inteligência, às vezes, intimidadora, não pela autoridade, mas pela fluência do pensamento, né. Mas eu confesso, assim, né, eu estou falando aqui em primeira pessoa, assim, que eu tenho dificuldade de me desvencilhar dessa imagem, desse preconceito, né, e isso, obviamente, reflete as nossas práticas, como reflete, né, com várias outras substâncias, né, e o Carl Hart, ele fala que, né, ele fala que ele sai do armário, né, e ele vai falar do uso que ele faz de heroína, assim, né, do uso que ele faz, olha, né, não atrapalha a minha vida, é muito ocasional, etc, 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 né. Então tem uma série de questões que passam um pouco por essa dinâmica que forma, né, os nossos valores, né, e aí entra um pouco, né, da onde vem esses exageros, né, que nós, né, cientistas, né, os responsáveis pelo cumprimento da lei, né, e os meios de comunicação fazem, né. Acho que tem muitas, tem uma ênfase deformada, né, nos relatos episódicos, né, e anedóticos, né, todo mundo já viu, assim, né, um filme, né, um livro, né, que conta a história de alguém drogado que se fudeu, né, e assim, pra gente ser honesto, né, eu conheço um punhado de gente que usa droga, assim, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, né, e esses filmes nunca correspondem, assim, às pessoas que eu conheço que fazem uso, né, de benzodiazepínicos, que fazem uso, né, de opiáceos, que fazem uso de cocaína, que fazem uso de maconha, né, que fazem uso de álcool, assim, praticamente cotidiano, né, não corresponde, simplesmente, né, simplesmente não fecha, realmente, né. Eu conheço muita gente, né, tudo bem, assim, né, conheço tanta gente para ser uma amostra considerável a nível mundo, né, mas realmente, assim, eu devo conhecer umas 1000 pessoas, assim, que fazem uso continuado de substâncias e eu não vejo representação social delas, né, nas obras de arte, no jornal, nos filmes, nas músicas, né. Então, assim, essa história de contar uma historinha que seja vendável, né? E eu coloquei, vocês viram, né, Breaking Bad, viram, né, Bicho de Sete Cabeças? Daí as tretas que a gente tem dentro do próprio campo, né, da saúde mental, da luta antimanicomial, quem for meu aluno aí de saúde mental deve lembrar de alguma coisa aí, né?
Por que a gente lê, né, Bicho de Sete Cabeças como um filme antimanicomial, mas tem dificuldade de ler ele como um filme antiproibicionista, né? Porque a questão é essa, né? A questão é, olha, né, usou uma só vez, né? Enfim, né, o relato o relato inclusive clínico, né, do Júnior, né, é que ele usou uma única só vez, né, e aí é viciado e tem que ir lá, né, tem que ser internado, né, tarará, tororô, né. Esse é um debate muito grande que tem, inclusive, dentro da própria luta antimanicomial, dentro da questão psicossocial, né, os redutores de danos, assim, e talvez com razão, eles ficam um pouco pé atrás com nós, né, mais do campo da atenção psicossocial, assim, no sentido de que a gente não apoia como deveria as causas, né, da redução de danos, né, ou a gente trata como algo menor, ou a gente trata como subtipo, né, como subproblema de um problema maior, e não é, né, é um problema que tem as suas peculiaridades, suas particularidades muito exacerbadas, né? Então, isso sem falar, né, em todo o boom, assim, né, a guerra às drogas, ela é muito lucrativa, né, para quem vende arma, né, e para a galera do Proerd e afins, né. Vocês chegaram a conviver com o Proerd? Na época de vocês já não tinha isso não, né? Vocês sabem o que é Proerd? Vocês chegaram a pegar isso daí? Ainda existe isso? Nossa, meu Deus, eu pensava que tinha sido... Não, pensava não, eu sei que existe até hoje, também pensava que vocês não tinham vivido isso, não. Enfim, né, a Proerd, né, me lembra um pouco, né, eu não sei se vocês tiveram isso também, né, aulas de doenças, né, na época a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, né, que a galera pega e, né, normalmente era, né, eu pelo menos tive, né, lá no interior de Minas, aquela professora sexagenária que pegava, né, aquele projetor, e projetava numa parede branca, né, um caso assim, extremamente agudo de cancro mole, né, então mostrava lá, né, mostrava o órgão genital feminino, masculino, né, todo deformado, cheio de bolha, pus, verruga, sei lá o que, né, gente, que era um caso muito extremo, assim, e assim, né, aquilo ali, né, você já vai ir no médico bem antes daquilo ali, né? E aquilo ali não ajudava ninguém, né? Aquilo ali só disseminava pânico, estigma, né? A gente saía dessa aula, que a professora sexagenária ficava ali toda envergonhada, a gente ia para a quadra e começava, eu inclusive, começava a zoar uns aos outros. Seu cancro mole, seu aidético, gente, isso deu um negócio assim, totalmente contraproducente, né? E com a questão das drogas é a mesma coisa, a Proerd atua no pânico moral, né? Para não falar o nosso governador, né, o Wellington Dias, do PT, né, que é um grande garoto propaganda da Fazenda da Paz, que é uma franchising, é um McDonald's das comunidades terapêuticas, né? E ele vive usando aquilo que o Carhart fala, né? Slogans vazios para problemas complexos, né? Qual que é o slogan vazio, né? O Wellington diz, entra lá no perfil dele, não sou eu que estou falando, é ele que fala isso, né? Viver sem drogas é 10. Agora vem cá, galera. Vocês acham que quem está na rua, quem está na biqueira, quem está na doideira, quem precisa fumar crack para poder sobreviver, vai se convencer com esse slogan do Wellington Dias, aquele jeito, né, de neopentec de ar-condicionado dele, falando assim, viver sem drogas é 10. Vocês acham mesmo? Então, assim, né, gente, né, vamos ser um pouco mais honestos, né, vamos baixar a nossa bolinha muitas vezes, né? Diga aí, alguém levantou a mão aí? Professor, quando eu apresentei o seminário sobre as drogas na turma, fizeram um meme com a cabeça do leãozinho do Proerd e o meu corpo. Eu nem sabia o que era Proerd, professor. Eu fiquei tão horrorizada. Nossa Senhora. Eu falava os slogans sem saber o que era, sabe? E aí foi assim que eu conheci o Proerd, professor. Mas é porque eu falava dos efeitos das drogas, dos efeitos fisiológicos, assim, bem no estilo cancro mole. Mas foi sem querer. Não, assim, a gente viveu na década de 90, né? Eu lembro, né, daquelas propagandas, assim, não só, né,
não só com relação à AIDS, ao HIV, essas propagandas completamente equivocadas, né, daquele tipo, né. Eu acho que já passei para alguns de vocês, já dei alguma aula com esse, né, que eles usam aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que é João amava Luísa, que amava Pedro, que amava Virgínia, que amava sei lá quem, né, e aí vai passando um punhado de estereótipo, assim, né, que é lá do final dos anos 80, assim, então era a professora que trabalhava em outra cidade, o caminhoneiro, o cara que andava com jaqueta de couro numa motocicleta, o gay, cara, assim, é tudo errado, assim, então um manual de como não fazer aquilo ali, né, e era uma propaganda, assim, grande, que passava, né, em horário nobre, né, na Rede Globo, caríssima, assim, né, e falando, não morra de amor, aí era assim, fulano é uma ciclana, que é uma ciclana, que é uma beltrana, todos os estereótipos, assim, os piores estereótipos que vocês podem imaginar, e aí dá uma voz grave, assim, que descobriu que tinha AIDS, né, e morreu. Aí passa a cena, assim, passam todos os personagens, assim, as pessoas estão, assim, quase sofrendo um infarto fulminante. Né? Aí vai assim, não morra de amor, AIDS mata. Né? Bom, assim, não é difícil a gente ser honesto o suficiente para pensar assim, cara, se eu suspeitasse que eu estava com HIV nessa época, eu jamais ia testar. Se eu, por acaso, testasse e descobrisse que eu tivesse, eu ia me matar, assim, meu Deus, cara, né? Enfim, a gente sabe que não é, né, que não é toda trans que transmite, enfim, o tratamento também evolui muito, né, de lá até aqui, né, mas rapidão, só para fechar esse parênteses, assim, né, a propaganda com as drogas era o seguinte, né, era lá um punhado de gente, né, fumando o que parecia ser maconha, só que os efeitos não correspondiam a nada, né, aos efeitos da maconha, era o pessoal assim, né, com a boca gangrenando, né, aí parecia a mãozinha assim, drogas, diga não às drogas, né. Diga aí, galera, falem aí. Não, pessoal, era só aproveitando o gancho da fala sobre HIV, e ela acaba por causa que essa propaganda que existe, que supostamente é um alerta, que supostamente é para ser um fator protetivo, essas informações, muitas vezes ela acaba sendo a maior dificuldade, pelo menos dentro das minhas vivências enquanto pessoa que atua, né, nesse tipo de situação, e como amigo mesmo de pessoas que são portadoras de HIV, a, a parte mais complicada é lidar com o aspecto desse diálogo social, de como esse outro me ou vê essa pessoa com HIV positivo, por causa que na hora de dialogar sobre os cuidados que tem que ter, as medicações que tem que tomar, os cuidados que tem que ter né, a partir da descoberta, como é que vai lidar. Essa parte fica extremamente tranquila quando a gente para pensar na ótica do que essa pessoa vive em questão de estigma social. Por causa que ou a pessoa vive tentando fazer disso o menos público possível, ou ela vive na função de ser extremamente estigmatizada. Tem casos de amigo meu que até hoje não contou para a família, justamente porque sabe que a família meio que vai desmoronar, tem gente que vai rechaçar, tem gente que vai lidar com ele como assim, como quem está lidando com alguém em estado terminal. E acaba que muito disso é fruto dessa exposição de propagandas que não propagandas que são para alertar, mas alerta é uma coisa muito bizarra. Sim, claro. E a própria ideia, né, de soro positivo, né, de HIV positivo, né, ela é equivocada desde o ponto de vista epidemiológico, né. Então, vou contar para vocês um climão que eu passei, né, enfim, né, que eu fui ao Parnaíba, né, estimulado, né, provocado pela rede, né, pelos alunos também que conheciam o serviço, comecei a ofertar estágio lá no CTA, né, e aí fiquei doido atrás de gente que trabalhava com isso, né, aí me recomendaram lá uma enfermeira lá do Fiocruz, lá do Rio, que era fera, né, na atenção psicossocial ao HIV, né, aí eu fui lá conversar com ela, das primeiras coisas que eu falei, não, porque quando identificar algum soro positivo, soro positivo não existe,
né? Porque a ideia de soropositividade, ela é radicalmente equivocada, né? Não, eu tomei cada climão nessas conversas com ela, assim, eu tenho até vergonha de falar. Esse daí foi um dos piores, né? Ela falou assim, olha, né, a ideia de que HIV positivo implica que, olha, a pessoa que vive com HIV, é assim que a gente fala hoje em dia, viu, professor? A pessoa que vive com HIV, ela pode estar com a carga viral zerada, e com a carga viral zerada, ela não transmite para outras pessoas, né? Porém, contudo, todavia, uma pessoa não testada, ou uma pessoa que fez a testagem e deu um falso negativo, ou uma pessoa que fez a testagem e estava na janela imunológica, só que vivendo com HIV, né, ela pode estar não só infectada, como com a carga viral alta, transmitindo para outras pessoas, né? E ela não estaria, né, entre aspas, com a pessoa soropositiva, né? Então, assim, a ideia de pessoa que vive com HIV, hoje em dia, ela faz muito mais sentido, não só desde o ponto de vista epidemiológico, como desde o ponto de vista psicossocial, para a gente poder acessar as pessoas, né? Uma pessoa que vive com HIV pode estar, né, com a carga viral, com CD4, indetectável e logo intransmissível, né, enquanto pessoas, né, testadas ou não testadas, podem estar vivendo com HIV, né, com uma carga viral alta, né, sem saber e transmitindo para outras pessoas, né. Então, assim, né, eu lembro até com o André, assim, que a gente teve uma conversa, né, na disciplina de saúde mental, no semestre passado, sobre a questão dos termos, né, sobre como formas de ler os problemas, né, são muito importantes para as maneiras com as quais a gente vai responder a elas, né, e essa questão da pessoa que vive com HIV, o soro positivo, né, ou aidético, né, o tanto que elas são perniciosas, né, adicto, né, toxicômano, né, meu Deus do céu, cada uma, né. Maurício, né, a gente já teve mais próximo, né, com a questão da pandemia, assim, né, você até ficou bem, né, isolado, né, mas encontrei com o pessoal na Conferência Municipal de Saúde, aí quem sabe a gente retoma o estágio por lá e de fazer, né, um pouco de ações também, né, na federal, ações extramuros, né, uma extensão, mas enfim, depois a gente conversa isso. Alguém mais tinha levantado a mão, só para a gente dar seguimento aí, gente. Oi? Tá. Vocês me escutam? Sim, estou escutando aí, pode falar. Não, só voltando à parte das drogas, uma coisa que eu achei interessante uma vez que eu li é que, normalmente, a gente, pela falta de informação e pela demonização mesmo, né, a maioria dos adolescentes, eles aprendem sobre drogas com outros adolescentes, o que é perigoso, né, porque, afinal, não é porque a pessoa é usuário que ela sabe tudo que tem ali, os efeitos em cada um é diferente. E o perigo disso, né? A ausência do Estado, a participação até mesmo a gente pode pensar da escola, né? Que faz parte da nossa formação como pessoa. E era isso. O exemplo que eu ia citar era inclusive do Eu, a Patrulha e as Crianças, que é um episódio engraçado, que um dos filhos faz uso, né? De fuma, né? E os pais, eles começam a, tipo, atuar, né? Como se ele estivesse, tipo, delirando muito, né? Ele, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E ele fala, toda vez que você usar, você vai ser desse jeito. Aí eu fico, tipo, aí eu lembro de outra conversa que eu tive com outras pessoas, né? Falou assim, quantas vezes que a gente, tipo, demonizam tanto uma droga, e a pessoa faz uso, vê que não é tão, entre aspas, tão ruim, né? O efeito, até gosta do efeito e continua a usar, né? Sem tanto critério ou algo do tipo. Era mais nesse sentido mesmo. Sim. Sim, com certeza, né? E aí um dos slides, que essa é uma questão que sempre aparece, assim, e quando ela aparece eu coloco ela também, né? Mas um pouco do que a André, né? Um pouco do que a gente está conversando aqui, né? Eu gosto muito desse slide aí, porque ele mostra, assim, né, um pouco daquilo que eu estava falando, no sentido que não existe, né, relato de overdose, né, por maconha, né, e tecnicamente não existe por LSD nem por psilocibina, né, pode existir intoxicação, né, a pessoa ficar muito intoxicada, ela ficar, né, naquele efeito ali, né, muito tempo, né, mas enfim, aí os próprios neuroreceptores não captam aquilo ali, e aquilo ali fica circulando no sangue, no estômago, né, enfim, né, psicodélicos, né, podem ter uma ação um pouco mais
podem ter uma ação um pouco mais dura, né, no estômago aí, né, quem conhece a argyreia nervosa, né, cacto de São Pedro, né, peiote, né, mescalito, né, esse tipo de substância, né, pode ter uma reação um pouco mais ruim no estômago, né. Então, assim, para a gente ver, né, que até a relação entre uma dose padrão, né, entre uma dose que você vai você vai sentir o efeito desejado, né, e a dose fatal, né, a relação do álcool é de 10:1, né, a relação do LSD ou da psilocibina, né, que tem no chamado cogumelo mágico, né, a relação de 1000:1, né, ou seja, ninguém vai comer, sei lá, né, 500 quilos, mas 50 quilos que seja de cogumelo mágico em uma dose só, você nem tem trato digestivo para ingerir isso, né. Noz moscada se você fuma noz moscada, dá um barato, mas o barato é muito ruim, né. Galera já presenciei colegas que fizeram esse teste aí, né? Mas é um alucinógeno, né? Só que é um alucinógeno de efeito rápido, ele gera muita despersonalização e gera confusão mental, né? Então, por isso as pessoas não usam, né? Mas a dose pode ser super letal, né? Mais letal que o álcool, né? Daí a diferença, por exemplo, né, da letalidade da heroína, por exemplo, né? Porque uma coisa é a heroína aspirada, né? Enfim, eu nem falo muito disso porque no Brasil realmente quase não tem, né? Mas a imagem que a gente tem dos filmes é da heroína injetada. A maior parte das pessoas que fazem uso de heroína não fazem uso de heroína injetada, né? Cheiram em carreira, ou então aspiram, né? Queimam e cheiram a fumacinha, né? Então, e a via, né? A via de aplicação, né, ela é um fator extremamente importante, né, no sentido de que, olha, quanto tempo vai demorar para bater, né, normalmente se você injeta, né, vai quase direto para o cérebro, né, se você aspira ou cheira, né, dos alvéolos, né, já cai na corrente sanguínea, a corrente sanguínea vai para o cérebro. Agora, se você ingere, se você faz administração tópica, demora mais, né, e ao mesmo tempo, né, vai passar pelo fígado, né, que tem enfim, e que tira, né, pelo menos na primeira passagem pelo fígado, né, tudo que o nosso fígado considera como tóxico, né, no metabolismo de primeira passagem, esse é um termo técnico importante, né, já fica pelo menos 30% da substância ali, né, então o fígado filtra, né, só que o fígado ele filtra não só substâncias, né, psicoativas, né, mas ele filtra gordura, filtra açúcar, né, filtra um punhado de coisa, né, então assim, se você combina, né, como todos nós combinamos, né, acho que vocês também, eu com certeza, né, combinou, né, gordura, né, com um pouco de álcool, com um pouco de açúcar, né, vocês devem estar com o fígadozão inchado aí, né, que o fígado teve que processar um punhado de coisa que a gente usou e que acaba sendo filtrada nele mesmo, né. Então, esse aspecto que eu queria falar com vocês, né. Tecnicamente é mais fácil morrer intoxicado por água do que com maconha. E aí entra, né, a questão do MDMA, por exemplo, né, a grande parte, assim, alguns problemas que a gente tem, né, com relação ao uso de MDMA é que resseca a boca, você sente muita sede, né, enfim, né, e aí, né, tem ali, né, o metileno dioximetanfetamina não deixa de ser anfetamina, né, então às vezes você fica mais animadinho, você vai tomando água, e seu ritmo falou, galera, não dou conta de filtrar isso daqui não, né. Então, assim, tem que ficar atento para tomar água, mas para não tomar água em excesso, né, com MDMA. Então, assim, problemas com relação ao uso de um MDMA de ótima procedência, por exemplo, intoxicação por água. Intoxicação, assim, a pessoa toma muita água, né, e passa mal. Entrem lá no perfil, lá vou anotar aqui, pré-party, né,
no Instagram, eles têm ótimas postagens sobre esses temas aí que eu estou falando para vocês, né? André estava falando, LSD sintético, as demais que têm doses altas de letalidade são naturais. Como se explica isso? Que elas existem na natureza. Deixa eu ver aqui. Depende, né? Tipo, a cocaína, ela tá na folha da coca, assim, né? O MDMA tem que ser sintetizado, até onde eu saiba. A codeína também. A mescalina tem na natureza, né? Tem na natureza, né? A mesma substância que a gente, né? Que se usa. Roipinol, eu realmente não sei. Professor, Oi. é porque, assim, as altas doses de letalidade, que eu digo, é assim, que elas precisam... A maconha, por exemplo, ela tem alta dose de letalidade, então ela não causa letalidade... por exemplo, ela para causar letalidade, teria que ser 1000, né? É uma alta dose de letalidade. Aí o LSD, por exemplo, também tem... É impraticável, não existe, assim. Não tem como você consumir essas doses, psilocibina, LSD e maconha, nem se você injetar. Isso, aí a psilocibina e o óxido nitroso vem logo depois, né? Eu pensei que no caso, como elas são naturais, elas não têm um potencial de letalidade grande, né? Aí só que o LSD está aí entre essas substâncias com baixo potencial de letalidade, né? Eu achei que as drogas naturais, elas tivessem menos potencial de letalidade comparando com o LSD, que é sintético, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Não. Então, assim, esse é um preconceito muito difundido, eu, inclusive, assim, tenho dificuldade de me desfazer dele, assim, né? Mas é algo que a gente vai ver, inclusive, né, nas próximas 2 aulas, né? De que tudo que concerne a nós, humanos, né, não existe natureza, né? Existe naturalização, né? Existe uma disputa política muito, muito forte em termos do que a gente considera natural ou não, né? E aí entra homossexualidade, entra substâncias que a gente ingere ou não, porque tem vários animais que fazem uso de drogas, fazem uso de psicodélicos. Quem tem cachorro em casa sabe que cachorro, gato, sabe que não pode deixar um copo de cerveja no chão dando bobeira, né? Etc. Né? Eu pensei aqui, de forma equivocada, que substâncias naturais fossem menos tóxicas, mas tem substâncias naturais altamente letais, né? Isso assim, né? Mas posso ser permissão para ser vigotskiano, porque essa é uma questão mal formulada, André, né? A gente formula ela mal quando a gente formula assim. A questão não existe natural, né? O natural, ele é tão artifício quanto aquilo que a gente considera artificial, né? Tudo que é natural é politicamente inventado enquanto natural, né? A gente vai entender a natureza como o quê, né? A gente pode entender a natureza como aquilo que existe sem intervenção humana, né? Só que, assim, a nossa espécie, ela já não é nem mais um agente biológico, né, sobre esse planeta. A gente, a humanidade, já é um agente geofísico sobre esse planeta, ou seja, não existe nada concernente a esse planeta, né, que escape, né, da nossa ação sobre ele, né? Então, assim, né, a gente pegar a definição do Aristóteles para a natureza, né, olha, né, é natural tudo aquilo que se autodetermina e se autodefine, né, a quem por fora da humanidade, né? Bom, olhando por esse aspecto, né, se uma formiga olhasse para a gente, né, nós humanos seríamos natureza para ela, né? Então, assim, né, a própria noção de natural, ela não, a própria noção de natureza, ela não passa de um ponto de vista, né? E esse ponto de vista, ele é radicalmente fluido, ele é móvel, né? Por isso, né, por isso é muito importante a gente trabalhar com o que a gente tem em vista, né, desde o ponto de vista ético-político, aí retomando nas nossas primeiras aulas, né, então, assim, vamos lá, vamos amarrar aqui para a gente poder encerrar, então, né. Pessoal, é radicalmente necessário que a gente tome, né, que a gente leve em consideração aquilo que a gente considera natural desde o ponto de vista ético-político. O que é natural? Né? O que a gente está tomando como natural? Certamente, a gente naturaliza uma série de coisas,
né? A gente naturaliza a relação de propriedade entre pais e filhos, não necessariamente é assim, né? A gente naturaliza uma suposta meritocracia que a gente sabe que não existe. Não precisa ter mais de 2 neurônios e meia grama de honestidade para saber que meritocracia, né, não funciona nos termos com os quais a gente é convencido o tempo inteiro, né? Esse é um pacto hipócrita que a gente faz, né? Inclusive com nota, inclusive com, enfim, né? Inclusive isso resvala, né, nos modos nos quais a gente opera aqui, né? Eu me incluo, né? Todos nós, né? Isso, né? Naturalizar, né? O próprio ato de leitura, né? O próprio ato da linguagem, né? Então, assim, às vezes eu tenho um pouco de preguiça, assim, né, desse debate, porque não é natural, porque, sei lá, né, homossexualidade não é natural, né, aí você fala, ô, cara pálida, né, desde quando você usa roupa, né, e fala, né, a linguagem não tem nada de natural, não existe nada de natural em nós, né, parece aqueles livrinhos de autoajuda, né, eu tenho um artigo, tal, né, tá disponível na internet, tem outro capítulo de livro que tá um pouco mais complicado, mas eu tenho um artigo que estudei com uma colega socióloga feminista, né, esse discurso, um pouco desse discurso da natureza, né, o que é ser homem e o que é ser mulher, né, a gente falou lá na primeira aula, a gente falou do gene egoísta, né, lembram disso? Que, assim, né, que todo gene quer se perseverar, e por isso as mulheres, né, elas ficam cuidando das crias, elas são chifradas, e por isso o homem é naturalmente promíscuo, né, porque o homem vai lá, né, e ele tem que colocar seu sêmen no máximo de fêmeas possível, né, vocês lembram desse debate que a gente fez em torno lá da ideia lá do Richard Dawkins, né, de uma natureza promíscua do masculino, né, que giraria em torno da hipótese do gene egoísta, que sim, que funciona desde o ponto de vista da biologia evolutiva, né, mas que não explica o nosso comportamento, né, que é uma generalização muito torpe, né, porque a gente esquece, né, pelo menos 300 mil anos, né, entre o homem das cavernas, né, e patriarcado, machismo estrutural, racismo, etc., né, tudo isso que nos constitui enquanto sujeitos, né, enquanto subjetividade hoje em dia, tá bem? A gente não pode ser tão, né, a gente não pode ser tão leniente, né, a esse ponto, né. Então, assim, né, eu separei alguns enxertos aí, só para a gente encerrar, ver se na próxima aula a gente faz, a gente dá segmento, né, de maneira um pouco mais fluida na aula, né. Separei alguns pontos aí que o Carl Hart mostra para a gente, assim, falou, olha, né, dentro do próprio texto que vocês leram, né, e ele retoma essas discussões nesse livro aqui que eu estava falando para vocês, né. Então, assim, quais são os problemas das pessoas que usam drogas, né, porque é isso que muitas vezes está em causa, né, entendam, né, é aquilo que causa os problemas dela, né. Então, assim, esse é talvez o ponto mais importante da aula, eu vou fechar com ele, galera, ó, foco aqui, né. Muitas vezes, né, das pesquisas de neuroimagem ao consultório privado, nós, psicoleguinhas, a gente faz uma confusão fundamental entre correlação e causalidade, né. A gente tem um certo tipo de política cognitiva que estabelece não só o que é natural, mas que estabelece esse tipo de relação. Se veio antes, é causa de alguma coisa que veio depois, né? Muitas vezes, as coisas não têm relação de causalidade, mas elas têm correlação. Então, assim, presidiários, pessoas que foram condenadas por algum crime, né, tem histórico maior de uso de substâncias psicoativas, né, seja álcool ou seja as ilícitas. Tá, tudo bem, né, mas você pode pegar o seguinte, olha, o dia que mais pessoas saem com guarda-chuva na rua é o dia que chove mais. Sair com guarda-chuva na rua, né, faz chover? Não, mas tem uma correlação entre elas, né? Então, assim, é a mesma coisa que a gente faz, né? Usar drogas leva a cometer crimes, né? Ou usar drogas leva a surtar, né? Quando a galera vem com esse tipo de debate, assim, né?
às vezes eu não estou com muita paciência, né? Eu falo, gente, né, eu vi e vejo muita gente pirada na minha vida, né? Droga, pira, com certeza. Droga pode pirar, né? Agora, assim, eu conheço muito mais gente que pira por causa de dinheiro e por causa de família do que por causa de droga. Eu não vejo ninguém, né, falando em proibir família e proibir dinheiro, né? Inclusive, muitas vezes as pessoas estão piradas por causa de dinheiro, estão piradas por causa de família e vão buscar, vão encontrar nas drogas, né, um tipo de resposta que elas não encontram em outros lugares, muito menos, né, no dinheiro e muito menos na família. E vão procurar nas drogas algum tipo de consolo, algum tipo de bem-estar que elas não encontram nesses outros lugares, né? Então, assim, né, a gente precisa ser um pouco mais honesto, né? Agora, tem correlação, né? Correlação tem. Pode agudizar? Pode agudizar. Pode transformar em uma experiência pior? Pode, sem dúvida alguma. Ainda mais por causa de todo o auê que tem em torno de substâncias psicoativas, né? Quem aqui de vocês, né, nunca foi fazer, né, um exame, né, ou alguma coisa admissional, né, sei lá, um emprego, né, você usa drogas? Cara, o que você tem a ver com isso? Né? Uma ideia do Antônio Escotado, né? Olha, eu tenho plena autonomia, né, de modulação da minha consciência, ou seja, o que entra da boca para dentro, né, da boca, do nariz para dentro, né, da pele para dentro, eu sou senhor de mim mesmo, ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, por que tem essa epidemia de ficar perguntando esse tipo de coisa, né, de ficar testando? Nos Estados Unidos é uma grande questão essa parada da testagem, né? Eu até coloquei aí esse problema que o Carl Hart falou, olha, né, mulheres porque fumaram, né, uma vez durante a gravidez, e não tem nenhum estudo comprovando que faz mal fumar maconha durante a gravidez, que passa, né, que vai deteriorar o feto, ainda mais em quantidades muito baixas, ou às vezes a pessoa usou antes da gravidez, mas a substância continua ali, e aí ela é testada, e se é positivo, o filho é tomado dela. Então, assim, o proibicionismo, ele é muito pior do que qualquer tipo de problema de droga, né, do que o geral dos problemas que as drogas causam, né? O proibicionismo, ele é muito mais letal, assim, ele é muito mais problemático. Samara, eu não sei da Bíblia, né, mas eu sei de Les Guattari tem uma formulação interessante, pouco importam as entradas, desde que as saídas sejam múltiplas, né? Então, assim, se a pessoa faz um uso, né, de qualquer tipo de droga, de café, enfim, ou de cocaína, né, vou usar aqui uma que é muito, né, a gente tem muito estigma em torno dela, né, a substância de preferência da pessoa para ela desfrutar da vida dela, né, não importa, né, desde que ela consiga cumprir com as suas atribuições sociais, funcionais, parentais, pagar suas contas, não encher o saco muito de ninguém, né, e fazer mal para outras pessoas, né, por que não, né? Esse é o ponto de vista, né, do Carl Hart, né, que é um cara, assim, bem liberal mesmo, assim, né, não vou mentir para vocês não, né, a leitura dele, assim, não vão ler ele achando que vocês vão encontrar um cara de esquerda, não, vocês vão achar um cara, assim, que o argumento dele é um argumento liberal, calcado lá, né, na terceira ementa dos Estados Unidos, né, calcado na busca pela liberdade e felicidade, né, um argumento bem liberal, né. Então, assim, né, muitas vezes, né, esse elo que a gente faz entre o que a gente entende como vício, né, e outras formas de comportamento disfuncional, né, para usar assim, um termo bem ruim mesmo, né, a gente força a barra, né, para caber nos estereótipos, né, a gente força a barra para caber nos estereótipos que a gente tem sobre os de drogas propagados, né, policiais, operadores da lei, políticos, né, e assim, né, como é que eu vou tratar um problema como desigualdade social? É um problema fodido, né, é mais fácil falar que a culpa é da droga e você inventa o inimigo, né, joga dinheiro ali, fortalece os seus aliados, que estão ganhando muito dinheiro e prestígio com isso, né, vide, né, que o salário, né, salário inicial para alguns cargos, né, de ensino médio, não precisa nem fazer faculdade, né, da Polícia Federal é maior que o salário de um professor doutor, né, numa universidade federal. Então, assim, né, para não falar nas condições de progressão de carreira, de aposentadoria, que são infinitamente melhores,
né? Então, assim, a que serve, né? Estou usando aqui um argumento, né, altamente corporativista para vocês entenderem, né? Do porquê que é mais caro manter um presidiário no Brasil do que um universitário, né? Para onde tem esse dinheiro, né? Pagar gente carcerária, né? Toda a tramóia que tem, né, no sistema carcerário, né? Toda a burocratização do sistema jurídico que tem até chegar lá, né? Para presidiário é muito mais caro que o universitário hoje no Brasil. A gente gasta mais dinheiro com cada presidiário do que com cada universitário que a gente tem no Brasil. É muita grana que está em jogo, né? A guerra às drogas, ela move muita grana para setores específicos da população e fracassa ano após ano, né? Então vamos ficando por aqui, gente? Diga aí, Maurício. Diga aí. Não, é só uma dúvida, professor, em relação àquele gráfico que você mostrou agora há pouco. Na hora, eu estava esperando concluir a aula para perguntar como é que faz a leitura apropriada dele mesmo. Porque, por exemplo, tem lá 10 de álcool. Esse 10 significa o que exatamente? 10 para 1. 10 para 1, como assim? Qual que é a dose eficaz padrão para o uso de álcool, certo? Vamos supor que é, sei lá, 100 ml de álcool, né? Então, uma dose 10 vezes maior do que a dose eficaz já pode ser letal. Ou seja, se você tomar 1 litro de álcool, entenda-se, não é 1 litro de cachaça, né? A cachaça, ela tem, né, 40%, né? Então, significa que se tomar 2,5 litros de cachaça, você pode morrer, né? Olha que eu já fui muito bom em tomar cachaça já, mas eu nunca arrisquei tomar nem perto de 2 litros já fui bom, na época aí de graduação era muito bom em secar uma velha barreira da vida, né? E, enfim, né? Mas é para a gente poder ter um pouco de materialidade com relação a isso, né? Deu para entender? Sim. Muito obrigado, professor. A relação entre uma dose padrão eficaz e uma dose que pode ser uma dose fatal, né? Então, assim, maconha, LSD também, assim, porque a dose padrão eficaz é muito pequena, né? Aí entra um pouco no que a Andrea estava falando, né? Do estranhamento da Andrea, né? Porque, assim, microgramas de LSD já são suficientes para poder fazer um efeito, né, muito alto, né? E daí, por exemplo, né, alguns casos, assim, anedóticos, né? Vocês conhecem o Serguei? Vocês vão muito bem para conhecer o Serguei. Serguei é um cara, um cantor brasileiro que reza a lenda, transou com a Janis Joplin, né? E ele era lá de Cabo Frio, lá, né? Uma vez lá, né? Estava lá e encontrei com ele, lá, tipo, começou a falar dessas coisas, né? Ele falava, não, esse ácido, né? Esse LSD que vocês tomam hoje, né? Ele é um papel molhado no ácido lisérgico. É muito diferente, né? E às vezes, inclusive, é um papelote de anfetamina molhado no ácido lisérgico. Então, assim, vem só microdose mesmo. Ele falava, é muito diferente. O Jimi Hendrix, ele usava ou os cubinhos de açúcar, né, isso daí tem foto até, né, nele, Jimi Hendrix no Festival de Monterrey, ou então ele pegava aquela faixa que ele usava na cabeça, molhava no ácido lisérgico e colocava na cabeça e ficava absorvendo aquilo, ele ficava escorrendo pelo pescoço, pela cabeça e entrando. Aí ele via elefante cor-de-rosa mesmo, né? Ele não fazia só uso tópico, né? Tem relatos de mulheres que fazem uso de LSD intravaginal, né? Colocam na vagina, enfim, porque afirmam que tem prazer por ali, né, tal, esse tipo de coisa, né? Deixa eu ler aqui, Lucas. É um instrumento de controle social e perpetuação de assédio e preconceitos, né? É mais isso do que necessariamente uma atitude de cuidado e proteção com as populações. Sim, né? O proibicionismo tem um livro muito bom. Eu posso passar para vocês por PDF, mas vocês acham ele PDF facinho aí. Recomendo que comprem também. É um livro Drogas, a história do proibicionismo, do Henrique Carneiro. É um cara muito legal, historiador lá da USP, lá, figuraça. E as falas dele no YouTube também são muito boas. O Zé Henrique falou, o professor tinha falado que escolher alguns filmes, permanecer nessa forma de avaliação, poderia ficar a nossa escolha do filme. Não, a gente vai fazer uma análise de implicação na última aula, beleza? Eu e o professor João Paulo vamos fazer, tá bom? Então, não vai ser mais o filme na forma de avaliação, beleza?
Respondi? Diga aí, pode falar, galera. Ó, Eu não pessoal, quem entendi, quiser... professor. A sua última avaliação é o quê? Eu fiquei meio confuso, perdão. Não, tudo bem. É uma análise de implicação. Vocês vão falar da experiência de vocês com a disciplina, o que marcou vocês, o que ficou, né? Enfim, né? Vamos falar um pouco de como vocês absorveram a disciplina, tá bom? E aí, o professor João Paulo, a gente vai corrigir juntos, beleza? Diga aí. Pode falar aí, galera. Precisa levantar a mão. Falem aí, não. Falem aí à vontade. Professor, o que eu achei um site que dá para fazer a nuvem de palavras. Tipo, a gente coloca o link, aí a pessoa pode escrever até 3 palavras ou mais, e aí ele forma a nuvem. Passa para mim, Fernando. Passa para mim que eu Tá, coloco no Sigrá já, beleza? tá bom. Uhum. Valeu, obrigado. Alguém mais? Dúvidas, questões, comentários? Rolou a aula de hoje, gente? Ou eu falei só obviedades para vocês? Fico meio com medo de estar falando só obviedades. Coisas que vocês já estão cansados de saber, mas é uma coisa que talvez fosse importante falar assim num esquema um pouco mais público mesmo.